Procurei achar um nome nos maiores dicionários que amenizasse a fome dos meus pensamentos vários sobre qual nome seria o mais belo que existia, até que num belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: filho meu, abre tua Bíblia agora, pois dentro dela em frases belas já expus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era, e ainda hoje é, e há de ser, o nome mais lindo que há de haver. E ao ser pronunciado, tudo vai sem luz, o incomparável nome de Jesus. Achar um nome, eu queria um só, nos maiores dicionários, que simplesmente amenizasse a fome dos meus pensamentos vários, sobre qual nome seria o mais belo que existia, até que num belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: Vitorino, abre tua Bíblia agora, pois dentro dela em frases belas, muito belas já expus. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo era, e ainda hoje aqui em Curitiba é e há de ser o nome mais lindo, 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 lindo que há de haver. E ao ser pronunciado, tudo vai sem luz, o incomparável nome de Jesus. Nome de Jesus, o incomparável nome de Jesus. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 21 de junho. Em anos anteriores, Campina Grande estava nesses dias invadida por turistas para brincar o maior São João do mundo. E por conta dessa doença, o maior São João do mundo deixou de existir. Infelizmente, as pessoas achavam que ali estava toda a sua alegria em soltar balões, fogos de artifícios, beber, dançar quadrilha, enfim, celebrar uma festa típica nordestina, mas que hoje não tem mais clima para isso. Diante dessa doença, podemos dizer que a fogueira de São João apagou-se, não é? O fogo que havia no coração das pessoas de dançar quadrilha, beber e farrar, acabou-se.
né, apagou-se por conta dessa doença. Logo mais estaremos ouvindo, nessa oportunidade, o nosso estimado irmão pastor Marcos. Ele estará hoje concluindo a sua mensagem que foi ministrada sobre o 21º Simpósio da Família. Nessa manhã de segunda-feira, é bom lembrar que hoje celebra-se o Dia da Mídia e também o Dia Universal Olímpico e o Dia do Imigrante. Queremos registrar aqui, para todos que estão conosco, esse dia em que se celebra a essas pessoas ou a essas instituições um dia especial. Estaremos ouvindo logo mais o pastor Marcos, como dissemos, mas antes nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento tão importante, quando estamos iniciando mais uma semana que Deus está nos concedendo. Obrigado a Deus por este dia que estamos recebendo como dádiva do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado contra essa doença. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio e pela liberdade que temos ainda de divulgar a Tua palavra através deste veículo de comunicação. Abençoe os internautas que estão nos assistindo agora, bem como aqueles que estão ligados com a TV Master, TV a cabo, Canal 20. Abençoe os nossos mantenedores, os nossos patrocinadores, para que eles continuem ajudando a manter esta chama acesa. Ajudando, orando, contribuindo, colaborando. É o que eu te oro e te peço mais uma vez agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Marcos, trazendo o encerramento, a conclusão do que foi o nosso 21º Simpósio da Família. Até muitas vezes, querendo adentrar no seio da igreja, em nome de espiritualidade, em nome de evangelho, que na verdade não é evangelho genuíno, o evangelho da cruz de Cristo. E por isso nós queremos uma família abençoada. Se nós queremos, irmãos, um casamento abençoado, um lar, um governo da nossa casa, na direção de Deus, nós temos que continuar nos pautando. Eu não vou dizer nos pautar, porque eu creio que todos nós aqui procuramos fazer isso, nos pautar pelo princípio da palavra de Deus. Não buscar esses arranjos, que estão vindo aí, irmãos, como meio de solução, mas que na verdade entender que pela palavra nós temos, irmãos, como ter e buscar essa família que Deus quer que nós sejamos, uma família abençoada, cheio de frutos de graça e de bênçãos de Deus que Deus tem para derramar para mim e para você através das suas promessas. Então, como Salomão ele vai dizer aqui, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a nossa vida, se o Senhor não edificar a obra das nossas mãos, se o Senhor não edificar o nosso casamento, se o Senhor não edificar a nossa casa, o nosso relacionamento familiar, a Bíblia diz aqui, em vão trabalham, é inútil, é enganoso, em vão trabalham aqueles que edificam. Diz o versículo 2, acompanhe por favor comigo. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, em outra tradução diz aqui, o pão de dores, a labuta diária. Ele está dizendo aqui, Salomão, que isso é inútil se Deus não for o centro, se Deus não for colocado como base, como estrutura da nossa família. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E ele encerra aqui dizendo, o versículo 2, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Que Deus maravilhoso é esse? Amém? Então, irmãos, ele está dizendo aqui a inutilidade do esforço humano em detrimento está debaixo dessa soberania divina, dessa graça e dessa bênção de Deus, no contexto geral e também no contexto familiar. Então, enquanto muitos buscam através dos seus esforços, enquanto muitos estão se transpassando até mesmo nas questões da sua fé, porque não tem tempo para Deus, vivem uma vida sem compromisso, correm mais para as questões humanas do que mesmo para as questões de Deus, do reino de Deus, da obra de Deus, e no final de tudo não chega a lugar nenhum. Mas aqueles a quem o Senhor ama, e eu creio que nós aqui somos amados por Deus, você é amado por Deus, amém? Todos nós. E ele diz aqui, aos seus amados, a quem ele ama, aos seus escolhidos, ele dá, enquanto o quê? Dormem.
Então, irmãos, isso aí fala até mesmo que não é pelos méritos humanos, mas quando Deus quer abençoar, Deus abençoa os seus servos até mesmo enquanto eles dormem. Porque Deus é bom e Ele está no controle de todas as coisas. Antes de que eu e você peça algo a Deus, Deus, irmãos, Ele já sabe o que você necessita. E Ele é tão bom que Ele, irmãos, dá além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Eu sou pai, um pai imperfeito. Eu sou um pai imperfeito, humano, mas que busco, pautar minha casa nos princípios da palavra de Deus e busco acertar sempre, embora eu entenda que eu nem sempre acerto, mas mesmo na minha humanidade, quando uma filha minha, eu tenho 3 filhas, por isso que eu falo as filhas, Deus me deu 3 filhas mulheres e me deu 3 netos homens. Agora eu estou vivendo esse período, sabe, pastor Bosco? E aí, nesse processo, qual um filho, que pai, que tipo de pai, ou qual pai, o Senhor Jesus falou sobre isso, um filho pede um pão e o pai dá uma pedra. Qual pai, irmãos, que o filho pede um peixe e o pai dá uma serpente? Porque nós, irmãos, como pais, por mais humanos que nós sejamos, nós queremos sempre o melhor dos nossos filhos, sim ou não? Não é verdade? Nos esmeramos. E às vezes, irmãos, até erramos, porque no afã de trazer uma vida mais cômoda, nós corremos muito e esquecemos da nossa presença, que é o mais importante para os nossos filhos. Porque às vezes, como pais, nós achamos que os nossos filhos precisam apenas do suprimento. Mas além do suprimento, como pais, os nossos filhos precisam do nosso amor, do nosso aconchego e da nossa presença também. Ou seja, a presença, os presentes, não substitui a presença. Por mais que a gente dê presente, se faltar presença, vai faltar tudo. E aí, mesmo, irmãos, como pai falho, eu sempre quero dar o melhor para o meu filho. E às vezes, irmãos, eu fico pensando com Deus assim: se eu que sou humano, se eu que sou imperfeito, pecador, pequeno diante da grandeza de Deus, eu, irmãos, amo as minhas filhas, amo a minha família, amo os meus netos, e sempre, irmãos, eu quero dar o melhor de mim para eles, o melhor que eu puder dar. Imagine, irmãos, Deus conosco. Que às vezes nós oramos e não vem a resposta de Deus naquele momento, e a gente fica indignado porque Deus não respondeu na hora que a gente quer. Essa geração imediatista. Mas eu quero te dizer nesta noite: aos seus amados, o Senhor o dá enquanto dorme. Não inquieta o teu coração. Não fica inquieto com qualquer coisa que porventura possa estar acontecendo. Primeiro, Deus está no controle de tudo. E mesmo você dormindo, Ele está guardando a tua vida, Ele está providenciando o teu sustento, Ele está providenciando o que eu e você precisa. Porque Ele é perfeito, Ele é bom, E Ele tem, irmãos, como a Bíblia chama aqui, Ele nos ama e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Amém? Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Terceiro, a Bíblia diz aqui: herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, primeiro, Salomão nos chama, nós entendermos, a importância da graça e da bênção de Deus na edificação da família. Então, é extremamente importante, é imprescindível a graça e a bênção de Deus na edificação da nossa casa. Convide Jesus, convide Deus mais e mais, assim como Josué convidou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós viemos colocar sempre esse alicerce na nossa vida. Segundo, importante é aquele que ele fala. Primeiro ele fala sobre a importância dessa graça e da bênção na edificação. Depois ele vai falar sobre a graça e a bênção de Deus, ele vai mostrar aqui na concessão dos filhos. Ou seja, ele vai dizer aqui que os filhos, eles são herança do Senhor. Ou seja, na verdade, é Deus quem concede os filhos aos homens. Homens que eu coloco aqui no sentido geral, homens e mulheres, servos e servas, pessoas. A Bíblia vai mostrar aqui que Deus, é quem concede filhos. E os nossos filhos, eles devem ser vistos como herança de Deus. Ou seja, Deus nos concede.
E, na verdade, né, são heranças de Deus para nós. E herança é uma coisa boa, herança é uma coisa importante. Por isso, irmão, deve ser tratada como o quê? Com muito cuidado. É verdade? Quando alguém recebe uma herança, né, seja financeira ou seja algo de valor que alguém deixa para nós, mesmo que não seja algo material, financeiro, mas o fato de ser deixado por um ente querido, aquele nos traz boas recordações e deve ser cuidado. Da mesma forma, os filhos, né, são herança e galardão de Deus. A Bíblia vai mostrar aqui, né, Salomão dizendo aqui que os filhos são herança, e não somente herança, os frutos do ventre, o seu galardão. Então, quando Deus, irmãos, a Bíblia vai falar assim, de herança de Deus para nós, né, não está falando no questão de bênçãos materiais em si, mas está falando, irmãos, dos filhos. E, portanto, os nossos filhos, né, devem ser cuidados como herança do Senhor. Ou seja, algo que é precioso, primeiramente para Deus, e que deve ser cuidado por nós. Porque um dia nós iremos prestar contas pelas suas vidas diante de Deus. São pessoas que Deus nos deu e que nós precisamos apresentar a Deus, né, como herança do Senhor, como galardão de Deus nas nossas vidas, né? E aí a palavra do Senhor vai nos mostrar, né, que usando algumas metáforas, Salomão ele vai mostrar aqui, né, a primeira metáfora que ele usa aqui no texto, falando que os filhos são a herança do Senhor, ele vai dizer, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da mocidade. Ou seja, do mesmo jeito que as flechas são indispensáveis para que um guerreiro seja bem sucedido na batalha, também os filhos são valiosos como defensores dos seus pais em tempo de guerras e de litígio. Por isso ele está dizendo assim, como flechas na mão de um guerreiro. O guerreiro ele só pode ter vitória na guerra, tendo flechas para guerrear. Da mesma forma, a importância dos filhos na vida dos pais, eles são valiosos como defensores dos seus pais. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os filhos aqui presentes. Eu já estou caminhando para o final. Você, filho, você tem defendido seu pai, sua mãe? Que tipo de relacionamento você tem com seus pais? Porque muitas vezes, irmãos, é comum nós vermos filhos, né, às vezes revoltados dentro de casa, filhos que falam mal dos pais. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que assim como as flechas na mão do guerreiro, né, que guerreia e precisa delas para se defender e obter vitória, os pais também precisam dos seus filhos como defensores e que também, né, são aqueles que cuidarão dos seus pais nas suas velhices. Os pais, irmãos, cuidam dos filhos. E os filhos, quando os pais envelhecem, os filhos, né, não é, irmãos, uma opção. Me permita aqui, você que é jovem, né, trazer talvez essa palavra bem enfática. É a obrigação dos filhos cuidar dos pais. Que ingratidão é essa? Os pais, irmão, dão as vidas pelos filhos, cuidam dos filhos, aí quando os filhos ficam jovens, né, às vezes se esquece quando os pais estão mais velhos. Eu penso, irmãos, que isso é um tipo de gratidão que não pode existir no nosso meio como servos de Deus. Nós somos ingratos com relação à vida também dos nossos pais. Então, como flecha na mão do guerreiro, também são os filhos da mocidade, cheios de vigor, que serão defensores, que serão cuidadores também dos seus pais. E se nós não estamos colocando ainda isso em prática, né, sempre é tempo de quê? De nós mudarmos de atitude. Meu pai já partiu para a eternidade, eu não tenho mais pai, mas eu tenho uma mãe. E mesmo, irmãos, nos meus afazeres, às vezes na minha correria da igreja, né, às vezes eu corro tanto tal, mas eu sempre ligo para minha mãe e assim, eu desejo, né, ultimamente até mesmo dizer que eu a amo, às vezes eu chego na casa da minha mãe, trazer um aconchego melhor, porque nós não os temos todo o tempo. O natural, irmãos, é que os filhos sepultam os pais. O anormal é que os pais sepultam os filhos. Embora nesse período de pandemia, né, tá tantos pais que perderam os filhos aí estão sofrendo, né, pela perda dos filhos. Mas que a gente honre essas lideranças que Deus constituiu sobre a nossa casa. A Bíblia diz, feliz o homem que enche as suas aljavas. Aljava é aquela parte onde os guerreiros colocavam as flechas. Está falando aqui sobre a quantidade de filhos. Porque no Antigo Testamento, quanto mais filhos os pais tinham, era uma família mais abençoada e reconhecida. Hoje a gente vive numa geração contemporânea, né, que hoje muitos casais têm optado em não ter filhos. É uma opção. Mas antigamente, irmãos, ter muitos filhos era sinal de bênção e de prestígio. Por isso Salomão vai dizer aqui, bem-aventurado,
Feliz é aquele que enche as suas aljavas, ou seja, a sua casa de filhos. Uma casa cheia de filhos, irmãos, é bênção de Deus. Mas uma casa sem filho vai deixar a desejar, porque o filho é um fruto, irmão, de um amor, de um relacionamento conjugal. Alguns, por uma questão biológica, não podem ter, mas mesmo assim eu creio que Deus, irmãos, quando Deus tem propósito, Deus faz como fez na vida de Sara, né, de Rebeca. Deus abre a madre, né, para que o nome dele venha ser glorificado. E ele diz aqui, quando ele termina aqui dizendo: feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Em outra tradução diz assim, na porta, né? Porque naquele período em Israel era muito comum os julgamentos e na verdade, né, as praças próximas à porta servir de tribunal. E ele está dizendo aqui, um pai que tinha muitos filhos, ele teria o quê? A chance de uma maior defesa quando ele fosse injustiçado, né? Ou fosse alguém pudesse fazer assim uma calúnia, uma injúria, algo injusto, ele teria ali muitos filhos para quê? Para o defender. Então uma casa, irmãos, que tem uma família que tem filhos, também é uma família abençoada para a glória de Deus. E por isso a Bíblia diz aqui, os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? Então o propósito de Deus é que a gente tenha, né, uma família abençoada, mas que a gente entenda que se Deus não edificar, se Jesus não edificar a nossa casa, nós não vamos conseguir através do nosso próprio esforço. Mas se a gente submeter a nossa família debaixo da bênção, né, da graça de Deus e da bênção do Senhor, Jesus, irmãos, nos ajuda a ter um casamento abençoado, a ter uma família abençoada, mesmo no tempo tão difícil que nós estamos vivendo, para a glória de Deus. Amém? Para a gente caminhar para o final, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? Esse tempo da pandemia, que tantas famílias têm perdido entes queridos. Não há mais tempo, irmãos. Primeiramente, da gente estar brincando, né, ou seja, assim, sem colocar Deus como centro da nossa casa, ou da gente estar desapercebido nisso. Porque é tempo de quê? Da gente se unir como família. É tempo, irmão, de Jesus ser o centro da nossa casa, e nós voltarmos, né, aquecermos nosso coração na presença de Deus e expressar, irmãos, o amor entre todos os entes da nossa casa. Por quê? Porque o tempo que a gente tem para a gente amar, irmãos, é agora. Que a gente aproveita esse tempo, né? Que de tantas incertezas e de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, e que a gente começa na nossa primeira igreja, que é a nossa casa, a gente começa e continue, como ouvimos aqui nesta noite, essa casa como uma casa que serve a Deus e uma casa que ama a Jesus. Se você estiver tendo alguma dificuldade no seu sentido, no seu contexto familiar, busque em Jesus, busque em Deus, porque na verdade Ele tem resposta para mudar todo o contexto que porventura possamos estar vivendo na presença dEle. Amém? Tempo, né, de nos aquecermos na presença de Deus. Tempo, irmão, de avivamento espiritual. Não é tempo de nós baixarmos a guarda, porque esse tempo está querendo colocar medo em nosso coração, querer que a gente recue, mas, irmãos, com a graça de Deus, nós avançarmos no reino de Deus, nos propósitos de Deus que Deus colocou nas nossas mãos, e também, irmãos, dentro da nossa casa, juntamente com toda a nossa família. Amém? Uma família abençoada, ela, irmãos, produz uma igreja abençoada, produz uma cidade abençoada, produz, irmãos, uma nação abençoada, porque a base de tudo é a família. Por isso, umas linhas que nós estamos vivendo nesses últimos tempos tem confrontado tanto a família. Porque o inimigo sabe, se ele derrota a família, se ele enfraquece a família, a nossa nação, pastor Bosco, está fadada ao fracasso. Mas famílias fortes, são igrejas fortes, uma cidade forte e uma nação forte, para a glória de Deus. Final do Salmo 128, o salmista diz assim: paz seja sobre Israel. Porque a família abençoada é uma nação abençoada. Ela traz bênção e traz paz sobre a nação. Que assim seja a nossa casa, que assim seja a nossa família, para a glória de Deus. Quero te convidar a ficar de pé, eu gostaria de orar nesta noite. Passei um pouquinho, pastor, desculpe. Eu queria orar, irmãos, hoje à noite, né?
pela nossa casa, pela nossa família, para que haja, né, esse avivamento espiritual dentro da nossa casa, né, esse aquecimento do Espírito Santo, e que nós venhamos, irmãos, a cada dia ver essa graça de Deus, o fruto da graça e da bênção de Deus sobre toda a nossa casa e sobre toda a nossa família. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, nesta noite, pela revelação, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Porque através, Senhor, do Salmo 127 e 128, onde Salomão no 127, o salmista no Salmo 128, vai nos mostrar, Senhor, que Tu tem bênção para a família, que Tu é a base, que o Senhor é a alicerce, que a Tua graça e a Tua bênção é imprescindível para que nós tenhamos, ó Pai, casamentos abençoados, para que nós tenhamos famílias abençoadas na Tua presença. Não nos deixa, Senhor, ser enganado pelas filosofias, pela geração do tempo presente, mas que Teu Espírito Santo, que durante esse mês, Senhor, de maio, aqui na Congregacional do Calvário, tem falado sobre a importância da família, que a Tua família, Senhor, que cada família aqui representada, venha ser agraciada com a Tua presença, venha ser agraciada, Senhor, com o avivamento, com os princípios da Tua palavra, que não venha faltar na nossa casa, que não venha faltar no nosso casamento, que não venha faltar na nossa família, o azeite, Senhor, do Teu Espírito Santo, aquecendo a nossa casa, aquecendo nossos filhos, aquecendo o nosso casamento. E que se porventura, Senhor, ó Deus, os conflitos desta época, ó Deus, as investidas, ó Pai, do diabo, Senhor, de Satanás, para querer enfraquecer a nossa casa, para querer enfraquecer a família, que nesta noite, Senhor, se porventura há em nossos lares, ó Deus, rebeldia, ó Pai, desavenças, contendas, que nesta noite o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha transformar, ó Pai, todo o conflito em bênção, que venha, ó Pai, transformar a rebeldia, Senhor, ó Pai, espírito manso na Tua presença, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. E se porventura, Senhor, algum lar atribulado, alguma família que nesta noite entrou aqui neste lugar e tem desistido de lutar, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha, Senhor, reavivar as forças, venha renovar as forças, que nós não venhamos desistir, mas entender quem peleja por nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Que a Tua palavra, que foi ministrada durante esse tempo aqui neste lugar, ela venha, Senhor, frutificar, ó Pai, com bênção, com graça, e venha produzir fruto para o louvor da Tua glória. E que as famílias aqui presentes da igreja local, Senhor, as famílias que participaram, ó Pai, desse simpósio, ó Deus eterno, nunca mais venham ser as mesmas, nunca mais venhamos aceitar, ó Deus, nada menos do que a Tua bênção na nossa casa e do que o nosso casamento, Pai. E sobre os nossos filhos, nós não criamos filhos, ó Deus, para perdê-los para o mundo. Nós não criamos filhos, ó Pai, para perdê-los, ó Pai, nos ardis de Satanás. Mas nesta noite, assim como nós declaramos aqui neste lugar, não apenas de palavras, nós queremos declarar com fé em nosso coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nesta noite viemos fazer essa declaração, assim como foi proclamada aqui neste lugar: a nossa casa é de Jesus. Diga assim nesta noite, igreja: a minha família é de Jesus, o meu casamento é de Jesus, os meus filhos são de Jesus, tudo que eu tenho é de Jesus. E eu declaro nesta noite, com fé no meu coração: eu e a minha casa serviremos a Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nada vai impedir que os propósitos de Deus venham a ser cumpridos. E aquilo que o Senhor tem prometido para mim e para a minha casa seja cumprido, para a glória e honra do nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria encerrar com uma salva de palmas para Jesus nesta noite, glorificando o nome de Jesus, porque as trevas nada podem impedir o que Deus tem para realizar na minha vida e na minha família e na tua casa, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E a igreja pode se assentar. A palavra está com o pastor Bosco. Eu não tenho dúvidas que você foi profundamente abençoado, enriquecido através de mensagens como esta que acabamos de ouvir. E aproveitamos aqui a oportunidade para agradecer a todos os preletores, oradores que estiveram conosco,
para que eles continuem sendo veículo, instrumento nas mãos de Deus, canal de bênção para falar ao coração da família. Desejamos a todos um dia abençoado, um início de semana debaixo da proteção de Deus e até amanhã, se Deus quiser.